Boa noite, irmãs. Boa noite, irmãos. Que o Senhor, o nosso Deus, tenha te dado um dia tranquilo, um dia abençoado, um dia na comunhão com Ele. Hoje é domingo, estamos aqui para celebrar ao Senhor, mesmo afastados pessoalmente, mas juntos, no mesmo pensamento, na mesma intenção de louvar, engrandecer e bendizer o nome do Senhor. Agradecemos a presença dos irmãos e a permissão dos irmãos de nós entrarmos no seu lar, de você participar conosco, seja aí na sua casa, seja no seu trabalho, seja onde for. Hoje precisamos, mais do que nunca, buscar ao Senhor, engrandecer e bendizer o nome santo dEle. Quero convidá-los a orar nesse momento. Vamos invocar o nome do Senhor. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, para a Tua honra, Tua glória e Teu louvor, aqui nós estamos e somos muito agradecidos a Ti pelo dia de hoje, por esse momento onde nós podemos juntos, mesmo de forma virtual, mas buscar a Ti, buscar a Tua vontade, buscar o Teu desejo para as nossas vidas. Perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas, nos ajude a não pecar mais contra o Senhor. Pai amado, abençoe o culto de hoje, abençoe aqui nossas vozes, abençoe os louvores, as orações, abençoe a meditação na palavra e que nós tenhamos coragem para enfrentar aquilo que o Senhor, meu Deus, deseja que nós passemos. Pai amado, fala conosco, nos dê orientações para essa semana que se inicia, nos dê orientações para as nossas vidas, sobre como conduzir bem a nossa vida, a nossa família, a igreja onde congregamos, nos ajude. Santíssimo, nós clamamos ao Senhor, porque é o Senhor que é o nosso Salvador. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, por causa da renovação do decreto municipal, essa semana que vamos começar, né? Hoje já é uma nova semana, mas pelos próximos 8 dias continuaremos com o culto somente de forma online aqui em Catalão. Esperamos que Deus tenha misericórdia de nós, venha abençoar esta cidade e trazer cura, trazer libertação, trazer salvação para todos nós. Não só aqui, mas aonde que houver necessidade. Que o Senhor tenha piedade de nós. Nós estamos aqui na igreja na segunda-feira, amanhã, estaremos de plantão das 2 da tarde até às 6 horas da noite, tá bom? Eu estou aqui na igreja, se você desejar vir, fazer uma visita, estaremos aqui à sua disposição. Quinta-feira, culto às 8 da noite, das 8 às 9. Domingo pela manhã, 9 horas, escola bíblica dominical. Das 9 às 10, classe de jovens e adultos. E das 10 às 10h30, a classe do Ministério Infantil. Dê crédito para esse momento com seus filhos. Não perca essa oportunidade, não terceirize, né? Não deixe que seus filhos fiquem apenas vendo sozinhos, né? Os vídeos, às vezes acessando coisas que não são edificantes. Aproveite o material que está sendo feito para a edificação dos pequeninos. E você também, minha irmã, meu irmão, participe da escola bíblica. Estamos dentro da caminhada do livro de Gênesis, vendo o que Deus tem feito através de Abraão, na vida de Abraão, e o que o Senhor fará através dos seus descendentes. Inclusive, hoje, aprendemos sobre Abraão intercedendo por Abimeleque. E eu quero ler esse texto com os amados. O verso 7 de Gênesis 20 e o verso 17 e 18. O verso 7 de Gênesis 20, o Senhor aparece para Abimeleque. Abimeleque está com a esposa de Abraão em seu harém, e o Senhor aparece e fala para ele devolvê-la, que ele não devia pegá-la como esposa, pois ela já era casada. E se ele persistisse nisso, o Senhor iria amaldiçoá-lo. Havia ali, então, o fechamento do ventre, tanto das mulheres quanto dos animais, e se não temos descendentes, em breve, então chegaremos à extinção. E Deus fala para Abimeleque devolver a esposa de Abraão. Gênesis 20, verso 7 diz: Agora devolva a mulher a seu marido,
pois ele é profeta e intercederá por você, e você viverá. Mas se não a devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo o que é seu. Olha só os versos 17 e 18. Abraão intercedeu junto a Deus e ele curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, de modo que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. O Senhor leva a Abraão orar por outros que estão passando pelo problema da infertilidade. Mas esse não é o problema de Abraão. Ele não tem filhos com Sarai. Ele não tem filhos com a sua esposa. Mas ele tem a promessa. Mas aqui ele vai ter que orar por outro. Ele vai ter que clamar a Deus para que abençoe outro, antes dele mesmo sentir a bênção do Senhor. Estamos vivendo dias difíceis, dias de doença, dias de desemprego, dias de dificuldades. Mas eu tenho plena convicção de que o Senhor também nos leva a orar, a interceder uns pelos outros. E talvez clamar a Deus pelo outro, mesmo antes de nós recebermos a bênção do Senhor. Que nós possamos aprender com Abraão, a clamar ao Senhor, a interceder, a ser profeta e sacerdote de Deus, escutar de Deus, falar para o povo e pegar do povo e levar a Deus. E nesse momento eu te convido a orar nesse sentido. Devemos orar pela família de nossa irmã Romilda, né, o neto dela, que mora junto com ela, está com Covid, Luiz Henrique, e precisamos pedir a Deus para que isso não se alastre para a família e que não venha atingir nossa irmã. Precisamos clamar a Deus também pela família de nossa irmã Marta, né? A mãe dela está com Covid junto com outros familiares, então precisamos interceder, clamar a Deus para que isso não seja algo muito grave. E quantos mais estão aí infectados e precisam de cura? Quantos familiares nossos, quantas irmãs e irmãos da igreja, quantas pessoas que nós não conhecemos, mas o nosso Deus conhece. Então eu convido você a interceder nesse momento, pedir a Deus para que abençoe outros primeiro. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, para a tua honra, tua glória e teu louvor, nós queremos te apresentar a vida dessas pessoas, de nossas irmãs e irmãos, dos teus filhos, ó Pai, de pessoas que às vezes a gente não sabe quem são, e às vezes, infelizmente, só vemos alguns números que a televisão mostra, que os jornais mostram, mas sabemos que são mais do que números, são seres vivos, são famílias, são pessoas que estão sofrendo. Por isso nós te pedimos que o Senhor, que é o Jeová Rafá, o Deus que cura toda dor, venha, Senhor, e traga cura, traga restauração sobre o seu povo, traga salvação sobre o seu povo. Pai amado, visita, Senhor Jesus, todos os enfermos, visita os enlutados, visita as crianças, os anciãos, visita todos aqueles que necessitam, não só pelo Covid, mas por qualquer enfermidade, seja ela física, seja ela espiritual, seja ela da mente ou do corpo. Cuida, Senhor. Visita a nossa cidade, visita esta nação, visita, Senhor Jesus, as autoridades que o Senhor constituiu. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa trazer sabedoria sobre estas pessoas, sobre nós todos, e que nós possamos nos arrepender de nossos pecados, possamos nos arrepender de nossa falta de bom senso diante de Ti, possamos, meu Deus, voltar para Ti de todo o nosso coração. Salva-nos, Senhor, salva-nos. Te pedimos sobre o trabalho da igreja, sobre o levar o Evangelho até os confins desta terra, que o Senhor nos oriente sobre como devemos proceder assim, que o Senhor, meu Deus, aumente a nossa fé, fortaleça, Senhor, meu Deus, as nossas forças, nos dê, Senhor Jesus, vontade de prosseguir, vontade de avançar, não permita, Pai, que nós retrocedamos. Fica conosco no decorrer deste culto, pois precisamos do Senhor, urgentemente precisamos do Senhor. Assim oramos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Eu quero chamar aqui à frente o Ministério de Louvor, que vai dar prosseguimento a essa parte do culto. Isso. Graça e paz, meus irmãos. Nós queremos cumprimentá-los mais uma vez hoje e queremos convidá-los a cantar ao Senhor, a dizer a Ele palavras de gratidão, palavras de afeto, de amor, porque Ele é fiel, Ele tem sido presente todos os dias das nossas vidas. Amém? E nós podemos experimentar isso. É a nossa alegria de poder contar com a certeza de que Deus está conosco. Na palavra dele, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 38, está escrito assim: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero te convidar a orar nesse momento, que nós possamos clamar ao Espírito Santo que nos convença de que nada pode nos separar do amor dele e que essa convicção esteja presente todos os dias da nossa caminhada. Amém? Vamos orar juntos mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai grandioso, nós clamamos a Ti, Senhor, como servos, como filhos amados do Senhor. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos convença, Pai, de que nada pode nos separar do Teu amor. Nós sabemos que estamos vivendo tempos desafiadores, tempos difíceis, ó Pai, mas uma certeza nós temos, que é o Seu amor por nós, que foi entregue ali na cruz através do sacrifício do Filho amado Jesus. E hoje nós podemos, Pai, contar com a salvação, nós podemos contar com a Tua presença em nossas vidas. Nós estamos seguros em Ti, ó Pai. Ó Deus, é o Senhor quem nos prometeu que estará conosco todos os dias, Pai. Ó Senhor, nós Te louvamos e nós Te bendizemos, que nós possamos ter essa convicção para todo sempre e não venhamos perder de vista a Tua promessa para cada um de nós, ó Pai. Que essa certeza, esse entendimento, ó Pai, esteja presente em nós e que nós possamos também despertar isso, ó Pai, nos nossos irmãos, encorajando uns aos outros, ó Pai, que nós não olhemos somente para as circunstâncias, mas que nós possamos ter o nosso olhar centrado em Ti. Essa é a nossa oração, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, e a partir de então nós queremos celebrar ao Senhor com essa canção que diz que nada vai nos separar do Teu amor, mesmo se nos abalarmos. Pai, receba toda honra, toda glória e todo louvor, ó Pai. Reine em nossa casa, em nosso coração, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar ao nosso Deus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Sua graça se derrama sobre mim, pois Teu amor não falha. Não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer. O teu
sei que me amas, teu amor não falha. Naranana, naranana, oh, 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 oh. Naranana, naranana. Oh Senhor, aleluia, Pai, Tu és o Deus bendito, Pai, Tu és o Deus grandioso, Senhor. Se o vento é forte, ó Pai, a Tua presença nos inunda e nos protege. Se o vento é forte e profundo o mar, Tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Não falha. Difícil é o caminhar, Nunca pensei que eu fosse alcançar, pois teu amor não falha. Tu és fiel, Senhor. Tu és o mesmo pra sempre, E o Teu amor não muda. se o choro dura uma noite, a alegria Vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Naranana, naranana, oh, oh, oh. Naranana, naranana. Teu amor não falha. Ó Senhor, Tu fazes, Pai, que todas as coisas cooperem para o nosso bem. E assim nós cantaremos nesse momento, ó Pai, e para todos sempre. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre, e o Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria Vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Naranana, naranana, oh, oh, oh. Naranana, naranana. Teu amor não falha. Ah, Senhor, obrigado, Jesus, pelo Teu amor constante, ó Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos segura com a Tua mão forte e nos conduz e nos chama, ó Pai, para não temer, pois o Senhor está conosco para todo sempre, ó Pai. Muito obrigado, muito obrigado. Irmãos, essa próxima canção diz que o Senhor nunca nos deixou e que nós possamos cantar com esse entendimento, que ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, ali estará o Senhor conosco. Amém? Vamos cantar com muito entendimento essa canção. Aleluia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre
bem no meio das tempestades da vida. Não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Posso ver a luz, aleluia. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. Incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Deus é amor, Deus querido. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nunca nos deixa, ó Pai. Porque o Senhor sempre está conosco, ó Pai. O Senhor não nos deixa, Senhor, desamparados, ó Pai. Ó Deus, Tu és um Deus de amor, Senhor. Um Deus que está conosco, ó Pai. Agradecemos o cuidado que o Senhor tem tido com nossos familiares, cada um de nós. Visita cada casa nessa noite, ó Pai. Restaura a saúde de quem precisa ser restaurado, ó Pai. Visita nossos familiares, Senhor. Deus, restaura, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, porque nós temos um Deus vivo, um Deus poderoso, ó Pai. Que o Senhor venha estar nos preparando para a mensagem nessa noite.
fala conosco, ó Pai. Usa teu servo, pastor, que o Senhor venha estar, Senhor, abençoando o teu servo, ó Pai. E em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço mais uma vez, visita cada um de nós, ó Pai, e restaura cada um de nós, pois é em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza e nos dê uma semana de paz. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Continuamos na nossa caminhada junto com Paulo. E eu quero ler alguns trechos bíblicos aqui para os amados. Quando se fala em cronologia da vida de Paulo, nós precisamos observar os detalhes, pois alguns momentos da vida de Paulo, Lucas nos conta dentro do livro de Atos. Outros momentos o próprio Paulo nos conta em suas cartas. A última vez que a gente falou com ele, com Paulo, nós o deixamos em Jerusalém, e ele estava chegando de Damasco. Mas vamos ver o texto de Atos. Eu vou ler aqui 4 passagens diferentes, mas creio que será de bastante utilidade para o entendimento da palavra agora. Atos 9, versos de 28 a 31. A palavra diz: E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Quando isto chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Assim, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Agora, Atos, capítulo 22, versos de 17 a 21. Quando voltei para Jerusalém, aqui é o próprio Paulo falando. Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi o Senhor, e ele me disse: ande logo e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, a tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as capas dos que o matavam. Mas ele me disse: vá, porque eu o enviarei para longe, aos gentios. Gálatas, capítulo 1, versos de 21 a 24. Depois fui para a região da Síria e da Cilícia, e eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir. Glorificavam a Deus a meu respeito. E por último, nessa sequência, Atos 11, de 25 a 26. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, amado Pai, fala conosco através do teu texto. Nos ensina, assim como o Senhor ensinou a Saulo, assim como o Senhor o transformou, assim como o Senhor o colocou na obra, nós aqui estamos para fazer a tua vontade. Que cada um seja fiel aonde o Senhor, meu Deus, colocar. Fala conosco e que nós tenhamos coragem de colocar em prática o que o Senhor nos disser. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quando a gente observa somente o livro de Atos no capítulo 9,
a ida de Paulo para Jerusalém parece tranquila. Ele vai ficar lá 15 dias e depois ele vai para Tarso. Mas não é bem assim. Ali em Jerusalém, ele vai para as sinagogas, vai pregar a Cristo, o que Cristo fez com ele, uma pregação poderosa, e isto vai trazer o ódio dos judeus helenistas. Um ódio tamanho que eles vão querer matá-lo. Nós lemos em Atos 22 que Paulo nos dá mais um detalhe, que ele estava orando, em êxtase. Ele percebe o Espírito de Jesus, né? Ele vai dizer que é o próprio Jesus que fala com ele ali, e o Senhor diz para ele: saia, fuja daqui, eu vou te enviar para longe, você tem um trabalho a fazer para mim. E ele vai dialogar com o Senhor, né? Mas logo será que eles não viram o meu testemunho? Eu que era perseguidor e agora não persigo mais, pois compreendi que a salvação está em ti. Nós vemos no livro de Gálatas que Saulo, ele vai para a região da Síria, né? Ele vai para a Cilícia. E Lucas diz que ele vai para Tarso. Então, vamos tentar centralizar aí. Tarso é uma cidade que pertence a um país chamado Cilícia. E Síria é a região que os romanos deram nome. Então, não está errado falar que ele foi para Tarso, ou que ele foi para a Síria, ou que ele foi para a Cilícia. Depende do seu ponto de vista, né? Tarso fica na Cilícia e Cilícia fica na região da Síria. É assim que poderíamos observar. Até porque o próprio Paulo, ele é apóstolo aos gentios. E ele vai utilizar do linguajar gentílico, do linguajar que se falava na época, né? Ele vai ter ali os costumes romanos e também os costumes gregos em muitos momentos de sua fala. Essa perseguição veio porque Paulo dava o seu testemunho. E Paulo vai ficar em Tarso, talvez de 11 a 14 anos. Pois Gálatas, no capítulo 2, verso 1, diz que só 14 anos depois que Paulo vai voltar para Jerusalém. Sabemos que em Antioquia ele vai ficar 1 ano, pois Barnabé vai lá buscar. Quando a igreja cresce, quando a igreja se desenvolve, precisa de ter mais obreiros, e Barnabé vai até Tarso buscar a Saulo. E quando ele traz, eles vão para Antioquia, e ali em Antioquia eles vão pregar, vão ensinar, vão estar com a igreja por um período de 1 ano. Então é muito tempo, não é da noite para o dia, não é que Saulo se converteu hoje e que amanhã ele já está fazendo um punhado de igrejas, já está edificando as igrejas. Não é bem assim. O Senhor o leva para o deserto, ele passa lá um período de 3 anos. Depois o Senhor o leva para Tarso e ali ele passa um período de 11 até 14 anos. A gente não sabe ao certo, pois esses 14 anos que Gálatas, no capítulo 2, verso 1 diz, talvez se refira a 14 anos depois dessa experiência de 3 anos no deserto, ou 14 anos depois da experiência de conversão. Então, por isso que há essa dificuldade, né? Mas sabemos que por mais de 10 anos, Paulo ficou longe de Jerusalém, longe dos apóstolos, longe do trabalho junto com o restante da igreja. Mas Paulo pregava a Cristo. E a pregação de Paulo era tão poderosa, pois mostrava uma vida transformada. Porque ao encontrarmos com Cristo, não podemos ficar da mesma forma. A pessoa que recebe a Cristo, que Cristo o salva, que o Espírito Santo possui, ela é transformada. Agora, Paulo conhecia a verdade, Paulo conhecia o caminho, Paulo conhecia a graça e o perdão dos pecados, e ele quer levar isso aos outros. Ele quer falar de Cristo, ele quer falar da paz que ele recebeu, ele quer dizer para outros que sim, é possível ter um futuro diferente. Uma transformação tão grande
de uma salvação interior que Cristo deu, que o Espírito Santo fez, e que agora utiliza este instrumento, Paulo, para levar graça e salvação a outros, mostrar o que Cristo pode fazer na vida de uma pessoa. A pregação de Paulo foi tão ferrenha, foi tão dura, foi tão maravilhosa, tão graciosa, que o inimigo não ficou quieto. O inimigo quis matá-lo. E ele vai atiçar ali os judeus helenistas, e estes vão querer matá-lo. Mas Paulo não vai ter confusão só aqui em Jerusalém, ele vai ter confusão também lá na Arábia. A gente vai ter o texto de Coríntios dizendo que também os gentios ali, os servos do rei Aretas, queriam matar a Paulo. É uma pregação poderosa, pois Paulo mostrava o que Cristo podia fazer na vida de uma pessoa. E hoje eu quero brevemente mostrar isso para os irmãos, baseado nesses textos que lemos e em outros que eu irei citar, sobre essa transformação. Por que esta pregação de Paulo atraiu tanto ódio? Eu penso que, primeiro, Paulo falava aos outros de um Cristo que não desiste, de um Cristo que sempre luta, de um Cristo que, quando quer fazer, ele vai até o fim. Mas aqui estamos vendo um Cristo que não desiste de nós, não desiste de nos buscar, de nos salvar. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele autorrotula assim, 1 Timóteo capítulo 1, verso 13, a mim, que no passado eu era blasfemo, eu era perseguidor, eu era insolente, mas alcancei misericórdia, pois tudo o que eu fiz na ignorância e na incredulidade. Está vendo? O próprio Paulo, ele sabia quem ele era, sabia de seus pecados, sabia de suas maldades, mas ainda assim, Cristo não desistiu dele. Cristo não desistiu de Paulo. Assim como Cristo não desiste de mim, não desiste de você, não desiste de todos nós. Ele quer nos salvar, Ele quer nos transformar. Ele está nos buscando com amor feroz. Ali em Lucas capítulo 15, o Senhor Jesus conta 3 parábolas. As parábolas dos perdidos, a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida, a parábola do filho perdido. E sempre almejando o reencontro, sempre almejando a busca, almejando a restauração. Qual é o seu problema? O nosso problema? Para não nos achegarmos a Cristo, para não deixarmos Cristo tomar conta de nós. Será que nos achamos pecadores demais? Será que nos achamos atribulados demais? Será que o nosso passado é tão tenebroso, a ponto de ser mais tenebroso do que o passado de Paulo, e nós nos acharmos incapazes de sermos alcançados pela mão da graça e do amor do Senhor? Paulo vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 15, versos 1, 3 e 4, irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Antes de tudo, entreguei a vocês o que eu também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. Por pior que tenha sido, por pior que tenhamos feito, meus queridos, em Cristo nós encontramos o perdão, em Cristo nós encontramos a salvação. Essa mensagem atraía a ira daqueles que não achavam ser possível ser salvos desta forma, não achavam ser possível ser salvos, receber misericórdia, receber perdão. Por isso que Cristo nos escandaliza, por isso que Cristo, para alguns, é loucura, mas
Para aquele que conhece o Senhor, sabe muito bem que Cristo é o poder de Deus, é a salvação, é a nossa mudança, a nossa transformação. E Ele não desiste de nós. Cristo não desiste de nós. O passado, ele não vai ser mudado. Hora e meia, não é? Alguém vai lembrar-nos das nossas mazelas, dos nossos erros, daquilo que fizemos. Talvez seja as pessoas, talvez seja o nosso próprio corpo cobrando da nossa vida pregressa. Mas, meus queridos, o nosso presente hoje é em Cristo Jesus e o nosso futuro é em Cristo Jesus, e isto sim pode ser mudado. Deixe Cristo chegar até você, deixe Cristo te encontrar. Você está perdido, nós estávamos perdidos, mas o amor de Cristo não desiste de nós, não desiste. Nós vemos Paulo pregando, falando de um Cristo que não abandona jamais. Irmão Felipe, né, leu aqui um trecho de Romanos, no capítulo 8. Eu só quero reler e dar algumas ênfases. Romanos 8, de 35 a 39, Paulo começa dizendo assim, ó: quem nos poderá separar do amor de Cristo? Quem pode? A caminhada com Cristo, ela implica num processo de santidade. E neste processo, nós como bebês na fé, como crianças na fé, assim como as crianças, elas tropeçam e caem, até machucam, às vezes até gravemente. Nós também, infelizmente, vamos ter algumas quedas, vamos ter algumas recaídas, vamos ter alguns machucados. Mas isso não será suficiente para nos separar do amor de Deus. Isto não será suficiente. Nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, a nudez, nem perigo, nem espada. Em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo. Veja que a pregação de Paulo, ele dá uma ênfase: eu estou bem certo, eu sei, eu vivo assim. Eu sei que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É esta pregação que atraía ódio, porque alguém dizia: não pode, não pode. O fulano diz que é crente, o fulano diz que segue a Cristo, mas ele cometeu aquele pecado, ele cometeu aquela injustiça, e Cristo ainda continua amando, Cristo continua junto com ele. Isso não pode. Mas Paulo diz: sim, pode. O amor de Cristo é o amor do Pai, que não abandona o seu Filho. É o amor do Pai que está sempre com o seu Filho, mesmo no meio da doença, mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio da dificuldade. Ali está o amor do Pai. O Senhor não nos abandona jamais, seja em momentos de paz ou perseguição, seja em momentos onde estamos em casa ou num local estranho, seja no momento com amigos ou com inimigos, seja em oração, em adoração, em súplicas, seja na saúde, seja na doença, seja no passado, no presente ou no futuro. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode separar você do amor de Cristo Jesus. Cristo continua o mesmo e está junto ao nosso lado, está com a mão da graça, a mão do perdão, a mão do consolo estendida. Não vamos mudar de lugar, meus queridos. É nós que saímos do local do encontro. Não é Deus, não é o Senhor Jesus, não é o Espírito Santo. Nós precisamos compreender isso, que Cristo não nos abandona jamais.
O amor dele sobre nós é um amor eterno. No livro de Atos, no capítulo 11, versos 25 e 26 que nós lemos, diz que Barnabé foi a Tarso, buscou a Saulo, levou-o para Antioquia, e lá eles ficaram um ano inteiro pregando na igreja, ensinando, discipulando, e foi lá em Antioquia, onde os discípulos de Jesus foram pela primeira vez chamados de cristãos. Cristãos é uma palavra grega, mas de procedência latina, cristianos, e que quer dizer os leais a Cristo, né? Aqueles que são leais a Cristo. E este nome, ele trata de um título de alguém de fora da igreja, acusando-os da igreja. No início era acusação, era um teor pejorativo, alguém que olhava assim para aquele grupo reunido e falava: ei, olha lá, ó os seguidores de Cristo ali, ó os leais de Cristo, olha os pequenos cristos ali, ó. Olha só, eles querem viver como Jesus. Um tom discriminatório. Nós temos uma mensagem de Plínio no século II, final do século II, onde ele fala sobre o nome cristão, e ele diz assim: acaso é punido o nome de cristãos, mesmo sem crimes? Ou eles são punidos os crimes que este nome cristão implica? Então havia uma perseguição, e somente a pessoa de ser acusada de ter este nome ou de seguir a Cristo já era o suficiente para ir preso. Nós vemos em 1 Pedro, capítulo 4, verso 16, que Pedro fala assim, ó: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa desse nome. Glorifique a Deus, porque outros estão te chamando de cristão, de ser leal a Cristo. Glorifique a Deus. Esta também era a pregação de Paulo, pois ele falava da transformação que Cristo ia fazendo na vida daquele que se entregava para o Senhor Jesus. Cristo vai nos transformando, vai transformando a igreja, vai transformando o povo à imagem e semelhança dele. Em determinado momento, Paulo vai falar que a ninguém mais ele enxerga como pessoas na carne, mas ele vai enxergar como pessoas que estão sendo transformadas em Cristo, à sua imagem e semelhança. Glórias a Deus que nós não somos mais como éramos ontem, e glórias a Deus porque nós amanhã seremos diferentes do que somos hoje, pois Cristo está em constante transformação, glória em glória, dia após dia, Ele está trabalhando em nós. E ser cristão é depender de Cristo em tudo. Ser cristão é viver como Cristo viveu, mas também é sofrer o que Cristo sofreu. Pois o que as outras pessoas estão dando para Cristo, eles estão dando para nós. O que as outras pessoas pensam de Cristo, eles pensam de nós. Se lá fora as pessoas não acreditam no Senhor Jesus, eles não vão acreditar em nós e na nossa mensagem, na transformação que nós passamos. Mas, meus queridos, se nós somos cristãos, também receberemos com Cristo o que Ele recebeu. Aqueles que estão em Cristo Jesus são mais do que vencedores. Aqueles que estão em Cristo Jesus têm o seu nome escrito no livro da vida. E as tribulações desta era presente não se compara com a glória futura. Ser cristão passou para nós de um xingamento, de um nome pejorativo, para um elogio. Que outras pessoas enxerguem em nós o que Cristo diz que Ele é. Que outras pessoas vejam em nós a imagem e semelhança de Cristo Jesus.
A mensagem de Paulo era uma mensagem que causava ódio, pois falava de um Cristo que não desiste. Fala de um Cristo que nos ama e não nos abandona. E fala de um Cristo que nos transforma. É esta mensagem que escandaliza, pois não depende do nosso simples fazer, não é das nossas boas obras. Em outro momento, Paulo vai dizer que nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus, pois é Cristo que opera em nós tanto querer quanto efetuar. É Cristo quem nos transforma. Ah, meus amados, quão necessário nesses últimos dias está sendo essa mensagem. Pois estamos vivendo um meio, não é, uma situação onde só prolifera-se o medo, só prolifera-se as notícias ruins. E não digo só de Covid, basta você assistir os telejornais, canais, entre aspas, grandes e ditos conceituados, só falam de coisa ruim. Parece que o mundo só está indo pro brejo. Lembra-se, a maldade do homem era tamanha que Deus olhou e falou: eu vou destruir tudo. Meus queridos, breve o Senhor Jesus voltará e Ele salvará aqueles que nele crerem. Não é aqueles que são perfeitos, não são aqueles que não pecam, não são aqueles que trabalham para conseguir algo junto com Deus. Nós fazemos boas obras, mas não porque queremos ganhar alguma coisa, mas porque somos salvos, somos filhos de Deus, e em gratidão nós retribuímos. Servimos a Deus servindo pessoas, abençoando pessoas, sendo canais de bênção para que o Senhor haja. Nós somos as mãos, a boca, os pés, nós somos os bens que o Senhor utiliza para abençoar os que necessitam. Esta é a mensagem que trouxe escândalo. Entre tantas que Paulo prega, entre tantos que Paulo destrincha para o povo, esta era uma mensagem daqueles dias e ainda é a mensagem para os dias de hoje. Você não está sozinho, você não está abandonado, você não está jogado ao léu. Cristo Jesus não desistiu de você. O amor de Cristo não saiu sobre você. Deixe o Senhor completar a obra. Deixemos o Senhor nos transformar. Tenhamos fé. Digamos não ao desespero. Digamos não à vontade de fazer coisas terríveis, talvez até mesmo com a nossa própria vida. O nosso Senhor Jesus é homem de vida. Ele veio para nos dar a vida em abundância. É assim que ele diz. E é assim que Paulo creu. E é assim que eu e você devemos crer. O Senhor não desiste de você. O Senhor não desiste dos seus. De maneira nenhuma. Que nós possamos ter humildade, em reverência, buscar ao Senhor. E a paz que Ele tem para cada um de nós. Já chegamos até aqui. E se o Senhor nos trouxe até aqui, Ele não vai nos abandonar no meio do caminho. Ele não vai nos deixar no meio do caminho. Que o Senhor Jesus seja a diferença em nossas vidas. Que o Senhor seja a diferença através de nossas vidas. E que nós tenhamos coragem de pregar que Cristo está nos transformando. Que Cristo se importa conosco. Que Cristo nos ama. E que o Senhor Jesus quer salvar a todos. Todos aqueles que nele creem serão salvos. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor não nos abandona. O Senhor não nos deixa para trás. Aleluias! O Senhor, sendo rico em misericórdia, o Senhor nos amou com grande amor. Ó Pai, nós que ainda estávamos mortos em nossas transgressões, mas o Senhor veio em Cristo Jesus e nos deu vida. Por isso que pela graça nós somos salvos. Por isso que pela graça nós somos salvos. Obrigado pela Tua bondade conosco.
Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício ali na cruz do Calvário. Obrigado. Aumenta a nossa fé, Senhor. Permita que nós escutemos as suas vozes, a voz do Espírito Santo, a voz do Senhor Jesus Cristo, a voz de Deus e amado Pai. Nós não venhamos a ficar decepcionados, que nós não venhamos a fraquejar na fé. Nós somos suas feituras, nós somos criação sua, criados em Jesus Cristo para dar glórias ao Deus Todo-Poderoso. Nos ajude, ó Pai, nos ajude. Mais uma vez nós te pedimos, perdoa nossas fraquezas, perdoa nossas falhas e aumente a nossa fé no Senhor. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor Jesus não desiste de você. O Senhor Jesus não te abandona. O Senhor Jesus continua fazendo a obra que Ele mesmo começou. Amém, amados? Estamos chegando ao fim dessa celebração. Mais uma vez, lembramos aos amados, né? O local de reunião pública está fechado, mas a igreja não. Então, se você precisa de alguma coisa que nós possamos te ajudar, te abençoar, entre em contato conosco. Se você pode abençoar outros, então continue, né, sendo fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. Nós estamos vivendo conforme a vontade de Cristo. Podemos não estarmos vivendo 100% a vontade de Cristo, mas o Senhor está tomando conta disso. Ele está nos transformando, dia após dia. E a Ele seja dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Estamos chegando ao fim dessa celebração. Desejo que você tenha uma ótima semana em nome de Jesus, tanto para você quanto para a sua família. Se você está aí com o seu trabalho restrito, aproveite esse tempo, glorifique a Deus, clame ao Senhor sabedoria, desenvolva, seja um grande empreendedor. Se você está enfermo ou tem algum familiar enfermo, clame a Deus, glorifique ao Senhor que está junto contigo, que está vendo o seu choro, que está enxugando as suas lágrimas. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas uma coisa nós sabemos, que Cristo está conosco, que Ele não nos abandonou e que o seu amor continua igualzinho sobre nossas vidas. Vamos orar? A partir dessa oração, então, estaremos assim encerrados. Querido Deus, amado Pai, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado pela oportunidade de estarmos na tua casa, de nos reunirmos, mesmo de modo virtual. Ó Pai, louvado seja o teu santo nome. Nos ajude, nos dê uma semana de paz, de bênção, de prosperidade, de proteção. E que nós também sejamos pessoas abençoadoras, sejamos pessoas que levem a paz do Senhor e a salvação do Senhor aos outros. Que o Senhor, em nós, seja honrado, glorificado e exaltado. Te pedimos que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e amado Pai, e que a comunhão do Santo Espírito esteja sobre todos nós, para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana, em nome de Jesus.